Muito bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. E hoje é domingo. Louvado e agradecido seja Deus. Estamos de volta para falar dessa maravilha aqui. Bom, pessoal, tenho gostado pra caramba dela. Eu gosto de Bíblia, né? E eu creio que muitos de vocês que acompanham o canal também gostam. Mas ela é muito agradável e muito confortável. E tem muitas gravuras interessantes. Mas eu quero passar algumas coisas para vocês. E antes de falar mais sobre ela, já peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ajude-nos. Afinal de contas, dá um trabalho para poder fazer vídeo e também tem que parar, editar, gasta-se um bom tempo. Mas eu queria mostrar alguns aspectos. O meu propósito aqui é Gênesis 2. Vocês devem estar reparando que hoje tem fundo musical. O trem aqui hoje tá bom. É que a família tá almoçando e se eu deixar sem música, aí meu filho faz uma bagunça danada. Dá pra vocês ouvir ele quebrando a casa da vovó. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu quero mostrar uma coisa para vocês. O peso dessa Bíblia. Vou comparar com algumas outras para vocês ficarem cientes. 1,932 kg. Então, assim, apesar do tamanho, ela é muito confortável. Eu vou pegar a Fé Reformada, que também é uma Bíblia mais grossa. Olha lá, 1,647 kg. Então, assim, ela é quase 2 kg, né? Eu vou voltar com ela já já. 1,582 kg a Almeida. Vamos na integrada, Thomas Nelson, essa é levinha. Tem mais aqui. Olha lá, 899, vamos por 900 gramas. Então é a Bíblia mais leve, a missionária, que eu tô para fazer o review dela e nunca sai, mas é ótima Bíblia aí, pessoal. Na hora de evangelizar, vamos lá? 1,83 kg. Agora vamos uma outra Bíblia que eu acho espetacular, os comentários são espetaculares. A famosa King James, na BV Books. 2,221 kg. Então 2,222 kg, aliás, subiu uma grama nesse meio tempo. 2,220 kg, vamos arredondar. 1,930 kg. Deixa eu ver se dá uma diferença. 1,932 kg, vamos para a ponta. 1,918 kg, então tem que pegar bem no centro. Aproximadamente 1,932 kg. E a King, que é a pesadona, como diz o nome, é King mesmo, 2,223 kg. Deu umas diferenças em gramas aí. Mas eu recomendo muito. Vamos ver a Shed. A Shed, ela é mais novinha, então é bem levinha, é pequenininha. 1,13 kg. E aqui já com a capa. 1,172 kg. Pessoal, vou aproveitar, vou colocar uma das que eu mais amo. Herança Reformada. 1,435 kg. A Herança Reformada é muito confortável também, mas ela não é tão mole, ó. Tá vendo? Eu vou pegar a Thomas Nelson para vocês verem. Ela é muito confortável mesmo, ó. Ali, muito maleável. Vale muito a pena essa Bíblia. Que eu falo assim, qualquer uma delas vale muito a pena, né? Mas o que eu quero focar com vocês, só para mais uma vezinha, 1,932 kg, 33, 1,930 kg. Tá certo, pessoal? É gostoso brincar assim, a gente tá aqui para servir, mas é uma Bíblia que eu tenho me surpreendido muito. Eu gostei muito dos comentários. Eu tô em Gênesis 28. Espero terminar hoje Gênesis, se Deus permitir. E o tempo também, porque eu tenho que resolver umas coisinhas. Não tá dando muito tempo. Mas são, assim, livros fabulosos. O que eu quero focar aqui com vocês é Gênesis 2. E ao contrário do que eu fiz antes, eu não vou ler o capítulo não. Eu vou ler o comentário para não ficar tão longo o vídeo. Afinal de contas, o outro de Gênesis 1 ficou bem longo. Eu quero que vocês entendam o comentário dela. Então vamos lá. Gênesis capítulo 2. Lembrando, a gente já leu o capítulo 1. Agora vamos ler o capítulo 2.
sem ler o texto, que é NVI. Se tiver alguma dúvida, pega uma Bíblia NVI e acompanha, ou no aplicativo. Mas vamos ao comentário do capítulo 2 de Gênesis. E eu foquei com vocês o 1 para que eu pudesse dar a introdução ao 2, que eu achei muito interessante. Tem mais coisas para a gente falar dela no decorrer da semana? Tem, eu vou estar separando, eu vou estar gravando. E aí vocês vão ficar estupefatos, assim como eu tenho ficado com essa Bíblia. Esse versículo conclui que, lembrando capítulo 2:1 agora. Esse versículo conclui, só para observar, sempre que você termina um comentário, tem esse traço aqui, ó, é muito bom isso, conforme você vai lendo ela. Aí você já sabe onde você vai pegar, caso eu estou aqui, quero pegar o 2, você já sabe que é só procurar essa barra aqui, você sabe onde encerra e inicia o próximo comentário do próximo capítulo. Esse versículo conclui o que a declaração sumária prevê. As mesmas expressões para os céus e para a terra aparecem em ambos os versículos, agora adicionando todos os elementos, tudo o que neles há, que foram adicionados desde 1:1. A semana da criação de 7 dias tem levado a este ponto as frases repetidas identificando a tarde, a manhã e o número ordinal de cada dia terminam e culminam no 7º dia. Deus já havia concluído a obra da criação. Esse é um dia de descanso, não um outro trabalho criativo concluído. O mesmo verbo hebraico que a forma passiva traduzida como foram concluídos, consta no versículo 1, descansou. Deus não precisa descansar porque está cansado. Ele escolhe parar de trabalhar porque sua criação está completa. A raiz hebraica de descansou forma o substantivo sábado e carrega o significado de parar ou cessar. Agora 2:3, santificou. O descanso de Deus no 7º dia diferencia este dia dos outros dias da semana. Embora a lei que exige que Israel observe o sábado venha mais tarde, a semana está integrada na criação desde o início. O 7º dia, como tempo de descanso, culmina a obra de Deus no capítulo 1. Toda a criação se move em direção a ele. Ambos os relatos dos 10 mandamentos exigem que Israel observe o sábado. E aí tem os comentários em Êxodo, explicitamente relacionado aos 7 dias da criação e de fato a todos os dias e anos especiais nos calendários sagrados de Israel. Se o sábado é o clímax da criação, é também o objetivo da comunidade redimida e do cosmos. Hebreus 4:9-11, observar o sábado todas as semanas reforça a ideia de que 7 dias, e não meses ou anos, descreve o relato da criação. Adão e Eva, o restante do capítulo 2, comenta tudo o que acontece com a criação do homem e seu lar, suas tarefas e sua companheira. O relato contrasta com o capítulo 1, focalizando as pessoas em vez dos cosmos. Esse versículo foi movido do relato anterior e introduz a história. Estamos em 2:4, vamos virar a página e vamos continuar. Da criação, no capítulo 2, a criação dos céus e da terra é explicitamente descrita em 1:1, 2:1, mas a vida em andamento da humanidade no mundo que Deus criou começa a sua história em 2:4 e continua através do restante de Gênesis. História, esse termo que está entre os 2 relatos da criação, também introduz a linhagem familiares de Sete, de Noé e de Sem, a qual se refere a uma história familiar ou genealogia. O estilo repetitivo dos 7 dias lembra o estilo repetitivo das genealogias. Assim, a história começa com o início da criação e a palavra de Deus, que conecta com todas as histórias familiares ao longo de Gênesis. A palavra de Deus que criou o mundo continua em cada geração e permanece a mesma palavra até o presente. Senhor traduz o nome hebraico Yavé, Javé. O nome pessoal e da aliança de Deus, Jeová, em outras versões. O termo grego para Senhor traduz esse nome na tradução grega mais antiga do Antigo Testamento. O significado de Yavé é desconhecido, mas soa como uma forma do verbo ser, tornar-se, e o comentário Deus Elohim, um título para a deidade, comentário em 1 e o nome de Deus usado até este ponto em Gênesis. No capítulo 1, Elohim enfatiza o poder e a majestade de Deus como Criador do universo.
O restante de Gênesis mantém esse título, mas acrescenta o nome pessoal de Deus. Senhor reflete a mudança de tom, que se torna mais pessoal e se preocupa com o relacionamento de Deus com o homem e a mulher, a terra e os céus. Isso inverte a ordem dos céus e da terra, como se encontra no início do versículo, formam um espelho na poesia hebraica, em que os elementos entre as duas referências se tornam importantes. As duas frases repetem a mesma ideia na forma de um dístico poético, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez. A primeira linha usa criados, o verbo especial aplicado somente a Deus, enfatizando adequadamente a criação cósmica no capítulo 1, onde ocorre 3 vezes, não aparece no restante dos capítulos 2 e 4. A segunda linha focaliza o papel pessoal de Deus em sua relação com as pessoas, que o capítulo 2 enfatiza. Nenhum arbusto, nenhuma planta, as plantas essenciais para a vida dos animais e das pessoas não estão presentes, porque a chuva e os seres humanos estão ausentes. Isso lembra o capítulo 1, que também começa com a ausência de vida e do material para sustentá-la. Irrigava, Deus fornece água para criar o alimento. Homem, terra, vida, vivente. Não só a palavra hebraica para o homem, Adam, soa como a palavra hebraica para a terra, Adamar, ou Adarmar, como também a palavra hebraica para a vida, Aihem. Já ficou difícil, hein? Soa como a palavra hebraica para viver, Aihá. Isso identifica os dois estágios componentes que constroem o ser humano, o barro da criação e o sopro de Deus, o homem entre o Senhor Deus e o mundo criado. Ele é um governante, mas está sob autoridade. Deus cria um lar para o homem, jardim, um lugar para as plantas e assim para fornecer alimentação e trabalho. Leste, a primeira de muitas dicas nesse capítulo de que o jardim, como lugar sagrado, onde as pessoas se encontram com Deus, prefigura o tabernáculo e o templo de Jerusalém, é que ambos se dirigem para o leste. Éden, muitas vezes entendido como paraíso, pode significar bem regado, abundante. Eu vou chegar Éden, muitas vezes entendido como paraíso, pode significar bem regado, abundante, em córregos. Ali colocou o homem que formara. Deus toma iniciativa com o homem e o guia ao longo do capítulo. 2:9, a árvore da vida. Ele aparece novamente em Gênesis, somente em 3:22, pouco antes de o casal ser banido do Éden, e se repete em Apocalipse, segue o comentário, cujas ocorrências cura todos os que vêm a ela. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é central para o único mandamento que o Senhor Deus dá ao primeiro casal, bem e mal. Representa categorias morais e éticas. Deus colocou essa árvore ali para ensinar ao homem e à mulher a diferença entre o certo e o errado, mas primeiro eles deveriam aprender isso obedecendo ao que ele ordenou. Essa seção descreve quando a água estava disponível no Éden e nomeia os rios relacionados. Os rios Tigre e Eufrates são os mais conhecidos. O nome Gion foi dado também a uma nascente subterrânea sobre Jerusalém, significa poço que jorra óleo com bastante força, e poderia referir-se a outro fluxo com esta característica. Cush na Bíblia é muitas vezes relacionado com a África, mas aqui pode se referir a uma área nas montanhas, Sagros, a leste do rio Tigre, portanto, a leste de Assur, o nome do reino da Síria. O rio Pison e a terra de Avilá não são conhecidos, mas podem descrever partes do centro da Arábia Saudita, onde o ouro foi localizado, bem como um leito de rio pré-histórico que pode ser rastreado até a confluência do Tigre e do Eufrates, na parte superior do Golfo Pérsia. Esse pode ser o local do Éden, mas não é tão fácil entender como a água fluía a partir dele, e não para ele. Essas descrições também correspondem a outro lugar onde Deus se encontra com seu povo, o templo em Jerusalém com seu grande mar, que contém água em frente a ele, com a nascente do Gizom por baixo e com muito ouro e pedras preciosas, como ônix, dentro dele. Agora vamos ao 2:15. Para cuidar dele e cultivá-lo. Verbos semelhantes descrevem o papel dos sacerdotes e levitas no tabernáculo e no templo. Esses verbos, no entanto, também podem ser traduzidos como servir e guardar. O homem tem um papel sacerdotal para proteger o santuário do jardim. Quando ele falha nisso, é expulso do Éden. A tarefa de guardar o jardim entregue aos querubins. Como livramento de qualquer árvore do jardim, nas primeiras palavras do Senhor, Deus ao homem, no capítulo 2, ele graciosamente fornece comida abundante e liberdade para comê-la. Como é corrente na língua hebraica, essa oferta geral é seguida por uma exceção específica.
mas não como a árvore, como a da árvore do conhecimento do bem e do mal. A única árvore proibida contrasta com muitas que não são proibidas. O motivo da proibição não é explicado. Certamente você morrerá. Esse aviso introduz a morte pela primeira vez. Se a criação da vida foi muito boa, porque obedeceu a Deus perfeitamente, então a desobediência do homem pode trazer à morte, o oposto da vida que Deus deu tão livremente. Não é bom o oposto da boa criação. Capítulo 1. Alguém que auxilie o Senhor Deus procura um ajudante para o homem, a fim que ele não esteja sozinho. O termo hebraico, vamos para cá um minuto, pessoal. O termo hebraico, mas como um verbo, é encontrado mais adiante, em 49:25, onde Deus ajuda em ajudante para Israel. Está chegando no fim, pessoal. A busca de Deus, 2:19-20. A busca de Deus por um ajudante envolve o homem dar nomes aos animais. O homem aqui discerne o propósito dos animais e assim chama as criaturas de acordo com seu papel na criação. Ele exerce, a música que está tocando fala da criação, exerce domínio sobre a criação em geral. Comentários. Costela sempre significa lado quando ocorre em outro lugar. Como sempre, o Senhor Deus inicia a ação e toma um pedaço. Só um minuto. Pedaço do lado do homem para que a mulher seja em todos os aspectos humana. Ada. E comentários assim como o homem. Osso dos meus ossos, 2:23. O homem reconhece que a mulher se origina dele. Mulher, homem, hebraico, Issa, assim como Ada é palavra masculina para os seres humanos e o homem. Adarmá, ou Adarmá, palavra feminina para a terra, que relaciona o homem com o chão. Comentário: essas palavras são semelhantes e ligam o homem à mulher. 2:24. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. A criação física da mulher, tirando a do homem, implica uma relação natural, que é restaurada quando o homem e a mulher se tornam uma só carne, se reunindo fisicamente. Nus, 2:25. E não sentiam vergonha. Os dois estão em perfeita harmonia. Não há barreiras e nem vergonha da ausência das barreiras. Capítulo 2 termina com a harmonia entre Deus e a criação, entre Deus e o casal humano, entre o casal e a criação, e entre o homem e a mulher. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Desculpa assim a velocidade para poder passar isso para vocês. Hoje é domingo, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem um domingo para buscar o Senhor. Lembrando a palavra, no caso que a gente leu aqui, seria o descanso em si, que vai se originar depois ao sábado. Não que o sábado seja santificado, ou o domingo, que todos os dias são santos, basta buscar o Senhor. Que Deus abençoe vocês, breve estaremos de volta com essa maravilha que a gente tem falado, e tem sido muito gostoso a leitura dela. E eu espero que vocês que não conhecem, possam estar conhecendo através dos vídeos de outros irmãos também. Estamos aqui para servir. Glória do nosso amado Senhor e Salvador. Um ótimo domingo a todos. Deus abençoe. Se possível, deixe um joinha. Se inscreve no canal para que possamos divulgar mais vídeos. Para a semana tem mais. Fica na graça, na paz do nosso amado Senhor e Salvador. Graça e paz.